A pauta da semana. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba. Estamos iniciando o programa Pauta da Semana. Eu sou a Sandra Bittencourt e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, no Agosto Lilás, que é a campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, sobe para 46 o número de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. E a semana foi de acontecimentos lamentáveis Brasil afora. E mais, nos comentários, Eduardo Leães, lançada a 43ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. No meu comentário, o papel das plataformas digitais na proteção da integridade eleitoral. Os Estados Unidos avisam que querem dominar a América Latina. Comentário do Ricardo Leães. Tamara Costa no Minuto do Turismo, a festa do camarão e dos frutos do mar em Cidreira. Cris Forte no quadro Livro Aberto, A Elegância do Ouriço, de Muriel Barberi. O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O mês foi escolhido por marcar o aniversário da Lei Maria da Penha, que pune a violência. Mas a própria Maria da Penha ainda não está segura. O ex-marido e agressor que descumpriu medida protetiva foi preso novamente e a semana foi de acontecimentos lamentáveis Brasil afora. Aqui no Rio Grande do Sul chegamos à marca de 46 feminicídios. Vamos conversar com a doutora Andréa Russo, da Coordenadoria da Mulher Vítima de Violência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que realizou nesta quinta e sexta-feira um encontro importante sobre violência doméstica, doutora Andréa. Muito obrigada por atender aqui os ouvintes da Guaíba. Olá, é um prazer participar, estar neste programa, podendo trazer as nossas informações e contribuir para essa temática tão importante que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E então nós realizamos um fórum, o nosso primeiro fórum do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então foram 2 dias de palestras, painéis, de debates muito ricos, muito importantes, envolvendo toda a rede de proteção. Não foi um evento apenas do judiciário, interno, mas além de juízes, de servidores, nós também contamos com a participação de integrantes da rede de proteção, Ministério Público, Defensoria, polícias, Secretaria da Mulher, secretarias municipais, então estudantes também, Então foi um evento muito bom. Doutora Andréa, podemos dizer, claro, o judiciário acaba sendo muito cobrado também, porque os números impressionam, Eu vou dar alguns números aqui. Entre janeiro e junho de 2026 foram contabilizadas 25.196 ocorrências entre ameaças, tentativas de feminicídio, estupros, lesões corporais e feminicídios. A gente tem aí, o Rio Grande do Sul possui em torno de 133 serviços de atendimento a mulheres registrados. A rede inclui delegacias, serviços de saúde, centros de referência, casas, abrigos, juizados e varas especializadas. Então a gente pode dizer que, diante do montante de tantos casos, esse incremento que a gente ainda precisa compreender bem, não se pode pensar em trabalhar de maneira isolada, necessariamente tem que ser uma rede, por isso a relevância desse fórum que a senhora nos descreve, doutora Andréa. Exatamente, a gente precisa trabalhar em rede e integrados, porque o problema da violência doméstica, ele não se resolve com o definimento de uma medida protetiva apenas, com uma punição, uma condenação desse agressor.
né? Ele envolve um problema estrutural, né, da nossa sociedade. A gente precisa, claro, investir tanto na educação, mas também no acolhimento dessa vítima de uma maneira integral para que ela possa sair do ciclo de violência que ela está inserida, porque envolve sim essas relações abusivas, um ciclo de violência e que muitas vezes, eu digo até a maioria das vezes, as mulheres não conseguem sair, né? Então, embora os nossos números sejam muito grandes e alarmantes, nós temos muito mais que isso, né? Isso é a ponta do iceberg. É quase subnotificado, né? Porque sair de uma situação de violência, doutor, exige muito mais do que apenas fazer uma denúncia, né? Tem Exatamente. um conjunto de elementos que são necessários. Então, é preciso que a rede trabalhe para ver o que pode ajudar essa mulher, né? Se ela precisa de ajuda de algum lugar para ficar com seus filhos, se ela precisa de ajuda para conseguir um emprego se ela não está trabalhando, ou algum benefício, se ela precisa de ajuda, e certamente sim, da parte psicológica, né? Também o encaminhamento. E às vezes tudo, né? Apoio psicológico, social, jurídico que essa mulher vai precisar para conseguir romper esse ciclo e salvar a própria vida, né? Porque a gente tem muitos casos, infelizmente, em que, inclusive de feminicídios ocorridos esse ano, em que as mulheres tinham uma medida protetiva e depois elas pediram para retirar a medida, pediram a revogação da medida, retomaram o relacionamento e foram mortas. Então, assim, o que fez com que elas retomassem esse relacionamento, né? Via de regra, são essas vulnerabilidades que fazem com que ela retome, né? Por falta desse apoio. Então... Que envolve toda uma questão familiar também, às vezes de dependência financeira, mas também de dependência afetiva, psicológica, romper laços com a família, às vezes a mulher é culpada. Eu queria lhe perguntar um ponto, porque o episódio da prisão do agressor, né, ex-marido da Maria da Penha, que dá nome à lei, despertou uma onda assim, de manifestações machistas na internet, julgando que teria sido uma farsa o que aconteceu com a Maria da Penha e que a lei se origina de uma farsa. E há uma corrente que diz que os homens são oprimidos, que não têm tantos direitos quanto as mulheres teriam. O que a senhora que trabalha, né, que é uma operadora da justiça, teria a dizer sobre essas manifestações e sobre essa ideia de que é excessiva a proteção às mulheres, quando a gente vê justamente ao contrário, né, que é uma rede ainda deficitária para realmente conseguir conter os casos de violência? Com certeza, nós precisamos avançar muito ainda. Então, é com muita tristeza que eu vejo esses movimentos, né? Inclusive movimentos que estão aliciando jovens. Isso. Nós temos tido até um aumento de casos envolvendo jovens, né? Adolescentes e jovens, homens jovens. Então, não é coisa assim de homem de gerações mais antigas, né? Isso está ganhando uma força a partir desses aliciamentos via redes sociais, esses grupos de influenciadores que nos traz muita preocupação o que está sendo feito, porque a Lei Maria da Penha, ela é um marco, ela é um avanço, é uma das leis mais importantes que nós temos e também em nível mundial, ela é uma lei muito avançada, mas mesmo assim a gente encontra essas dificuldades da colocação dela em prática, com esse tipo de discurso também, que é um discurso perverso, né? Porque nunca se teve tanta violência contra a mulher. Eu vejo até como hoje toda essa violência, ela vem não só, claro, das mulheres denunciando e sentindo mais confiança nas instituições e fazendo as denúncias, e até por toda as informações que hoje as mulheres têm, né? Nunca se falou tanto de violência doméstica, então, mas por outro lado, também essa violência cresce por estar havendo essa reação, infelizmente, desses grupos e
dessa estrutura, né, dessa masculinidade que é tóxica, né, porque mas que monetiza, né, monetiza. Exatamente. E captura aí os nossos jovens, os nossos meninos, mas o pessoal ganha dinheiro fazendo isso, né, não é só Exatamente. Uma questão de opinião, né. E essa lei é uma lei afirmativa para que as mulheres tenham direitos iguais aos homens, né, direito de viver em liberdade, direito de viver sem violência, de poder decidir o que querem das suas vidas. É isso que se quer, só isso. A senhora diria que o fortalecimento dos serviços de apoio é tão importante quanto o incentivo às denúncias? Porque incentivar a mulher a denunciar é um passo, né? Mas depois precisa de uma rede que possibilite Sim. a ela manter essa decisão e essa proteção que ela precisa. Sim, e aí assim, quando a gente fala, tem razão, tem que ter, claro, o trabalho nosso aqui de deferir as medidas e tomar as providências, e também da rede como um todo, desse acolhimento, dessa proteção para essa mulher, né? Mas também eu chamo atenção aqui para a sociedade como um todo, né? Nós todos, enquanto sociedade, somos rede de proteção. Então, assim, não é só as instituições. Nós temos o projeto Sentinela, que é o projeto aqui do Tribunal de Justiça, que envolve os condomínios residenciais, em que se estimula as denúncias por parte dos síndicos, dos administradores, dos vizinhos, não só denúncias como acolhimento dessas vítimas, porque nós todos somos responsáveis também e devemos também trabalhar e atuar como rede de proteção das nossas mulheres. Então eu procuro também, sempre que eu posso, falar isso para todas as pessoas, né, da nossa sociedade, quem está nos ouvindo aqui na rádio, a importância disso, né, Sim. de não ficarmos calados, também não silenciarmos e darmos o apoio a essas mulheres. Doutora Andréia, é o primeiro fórum, né, sobre violência doméstica que está aí, né, sendo conduzido, chamado pelo Tribunal de Justiça, mas como a senhora já bem informou, não é algo interno à Justiça, pelo contrário, né, traz todos esses parceiros dessa rede. Que encaminhamentos, vai ter algum documento? Qual é as perspectivas que se tem para que a gente não encerre esse ano tenebroso, com mais números, com mais estatísticas que a gente aqui não gosta de dar? O fórum, ele tem por objetivo que a rede se integre mais, né? Então é importante que a gente tenha vários eventos em que a rede participe, porque no momento em que a gente faz esses eventos, a gente se conhece, não é só a palestra, o painel, o debate ali, é se conhecer, né? Conhecer quem são as pessoas que estão trabalhando nessa matéria, na polícia, na Secretaria da Mulher, que a gente possa se integrar, né? Porque não pode ser uma integração só que fique no papel, assim, que ela tem que ser só efetiva. Burocrática, né? Isso, a gente tem que se conhecer, a gente tem que ter tem que conversar, tem que trocar o WhatsApp, a gente tem que, porque na hora dos casos que a gente tem, e assim que os juízes têm trabalhado, né, nas unidades, nas comarcas, é saber para quem ligar, é saber aquele caso, aquela situação daquela mulher, eu preciso disso, eu preciso esse encaminhamento. Então, a gente se fortalecer, se conhecer e aí se fortalecer enquanto rede, né? Então, o fórum, ele tem esse objetivo, não só a gente trocar ideias, isso sim, claro, sim. O fórum, ele traz, oportuniza o debate sobre o que está acontecendo e no que a gente pode atuar, né? Nós temos, inclusive... Busca uma integração concreta, né, doutor? Um dos painéis é sobre o Programa Estadual de Proteção, né, e Promoção dos Direitos da Mulher. Então, tudo que tem no Programa Estadual, todos os benefícios, os encaminhamentos, né, para também deixar todo mundo na mesma página, todo mundo saber o que está acontecendo e se integrar. Tá muito bem. Muito obrigada. Essa foi a doutora Andréia Russo, da Coordenadoria da Mulher Vítima de Violência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Parabéns, obrigada, boa sorte, obrigada por falar aqui na Rádio Guaíba. Obrigada também, agradeço o espaço, tudo de bom.
Agora é a vez da reportagem de Eduardo Leães, também nessa trilha de proteção. Lançada a 43ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. A 43ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo foi lançada na cidade da Advocacia, em Porto Alegre. A premiação é uma iniciativa da OAB-RS do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. O coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, advogado Rodrigo Pugina, nos fala da importância do evento. Eduardo, a importância é imensa, porque na verdade a gente busca inclusive desconstituir um pouco aquela imagem que a sociedade tem de que direitos humanos é direito de bandido. A sociedade ainda desconhece muito o significado, o alcance, a gama dos direitos humanos, tudo são direitos humanos. Então a gente tem a oportunidade de trazer já a 43ª desse premiação, hoje nessa vez com um recorte específico do feminicídio, aonde a gente consegue alcançar inscrições do país inteiro, do exterior, com trabalhos magníficos da imprensa. Muitos brincam que é o Oscar da imprensa, né, o Prêmio Direitos Humanos. Temos ali a parceria histórica com o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, com o mestre Jair Krishk, que é uma referência no tema no país e fora do país. Então, essa capilaridade que tem, o alcance que tem ao estimular, na verdade, que reportagens, documentários, trabalhos acadêmicos possam ser produzidos na temática dos direitos humanos, faz com que tenham um alcance e uma importância muito significativa. Um dos prêmios de jornalismo mais antigos do Rio Grande do Sul. Sim, mais antigos do Rio Grande do Sul, do país, e é muito interessante o que se percebe nesses anos é a qualificação das reportagens, das matérias, das fotografias, dos diversos temas que temos ali de inscrições para a questão da entrega da premiação, que ocorre em dezembro, próximo do Dia Internacional dos Direitos Humanos, e a gente percebe a qualidade dos trabalhos, a qualificação, desde a academia também, que os estudantes puderam começar a oferecer e apresentar seus trabalhos. Então tem sido uma experiência única, inclusive para nós que participamos, avaliamos os trabalhos, as matérias, reportagens, fotografias, é algo realmente muito gratificante. Quem quiser participar e se inscrever deve procurar informações no site da OAB-RS. Pode procurar informações conosco, também diretamente no site do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. As inscrições vão ser abertas agora, ficam durante um período e a entrega da premiação vai ocorrer, se não me engano, em 10 de dezembro desse ano. Neste ano, um tema muito relevante que são os feminicídios. Perfeito, importante, o que traz da relevância do tema, é algo importante. A gente anda, parece que muitas vezes tateando no escuro quanto à dificuldade de compreender, né, ainda a existência desse machismo estrutural, o que faz a mulher ainda ser vitimada ou ser considerada como se fosse um objeto, como se o homem tivesse ela na sua posse. Então é importante que a gente volte a debater isso com o número de aumentos de feminicídio que a gente tem no Rio Grande do Sul e no país, e achar maneiras de enfrentar isso e conscientizar a sociedade de que a mulher não pode continuar sendo vitimizada da forma como tem sido. E esse tema do feminicídio é muito importante porque estamos aqui, uma entidade promotora como a OAB, em que hoje a maioria dos profissionais são mulheres. Perfeito, ótima consideração, porque realmente nossas colegas muitas vezes na vida pessoal acabam sofrendo violências psicológicas, físicas. A OAB, e aí ressalto até especialmente o nosso presidente Leonardo Lamacchia, que ele tem capitaneado a discussão referente à questão do feminicídio junto a outros projetos da instituição. Então a OAB assumiu, né, essa bandeira, se uniu junto com outras instituições para a gente pensar essa problemática que atinge tanto advogadas como outras mulheres, de como a gente pode enfrentar essa questão aqui no nosso estado. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Leães. O meu comentário de hoje é sobre o relatório O papel das plataformas digitais na proteção da integridade eleitoral, edição 2026. O material foi desenvolvido pela Sala de Articulação contra a Desinformação, em parceria das organizações Fala, Instituto Marielle Franco, Data Privacy e Internet Lab. Por que esse relatório chega em boa hora? Porque 2026 promete um cenário mais complexo que todas as outras eleições.
sobretudo pela ascensão e proliferação de plataformas de inteligência artificial generativa, que oferecem alternativas para o desenvolvimento e a disseminação de desinformação de forma vasta, rápida e de baixo custo. Em 2024, resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já havia estabelecido as primeiras diretrizes sobre o tema de IA, como a proibição do uso de deepfake e a obrigatoriedade de rotular usos de mídia sintética. Em 2026, o TSE aprovou a Resolução 23755, atualizando novamente as regras sobre propaganda eleitoral com 6 normas inéditas em relação ao uso de IA e à atuação das plataformas digitais. Dentre elas, vedação à emissão de opinião, recomendação ou ranqueamento de candidaturas por plataformas de IA generativa e a proibição expressa de deepfakes pornográficos ou de teor íntimo envolvendo candidaturas. Esse relatório da Sala de Articulação contra a Desinformação avaliou as políticas da Meta, que tem o Facebook, Instagram e WhatsApp, da Kavai, da X, do LinkedIn, do YouTube, TikTok e Telegram, bem como dos principais modelos de IA, como Grok, Gemini, ChatGPT, Claude e Llama. A análise foi estruturada a partir dos seguintes eixos: integridade eleitoral, meio ambiente e clima, violência política de gênero e raça. O que os pesquisadores revelam? Se em relação às redes sociais o cenário é mais maduro, especialmente no eixo sobre integridade eleitoral, as plataformas de IA apresentam um nível baixíssimo ou inexistente de políticas específicas para a integridade eleitoral. Há uma necessidade urgente de incorporar as plataformas de IA ao debate regulatório eleitoral brasileiro. E antes que alguém grite sobre liberdade de expressão, é importante dizer que esta busca de integridade é justamente para garantir a liberdade soberana de escolha do cidadão. Livre, sim, mas bem informada. Vamos agora ao comentário de Ricardo Leães. Os Estados Unidos avisam que querem dominar a América Latina. Uma publicação nas redes sociais do Departamento de Estado dos Estados Unidos causou preocupação nos países latino-americanos nos últimos dias. Essa postagem exalta o legado da doutrina Monroe e afirma que o domínio dos Estados Unidos no hemisfério ocidental jamais será questionado novamente. Esse pensamento está alinhado com inúmeras declarações públicas de Donald Trump, bem como documentos oficiais que já afirmaram que o hemisfério ocidental seria a prioridade da política externa dos Estados Unidos. Além disso, esses documentos também falavam que os recursos naturais dos países latino-americanos deveriam servir para atender às demandas econômicas, políticas e militares dos Estados Unidos. Especificamente em relação ao Brasil, essas manifestações causam preocupação porque o nosso país já havia sido alvo de tarifaços dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, além também do fato de que organizações como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho haviam sido designadas como organizações terroristas, em que, na prática, abria a possibilidade para que o presidente dos Estados Unidos iniciasse uma intervenção militar contra o Brasil, mesmo sem o apoio do Congresso. Além disso, recentes movimentações de que poderia haver interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro também causam preocupação em relação aos riscos à soberania do Brasil. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais. Para mais informações, acesse o canal Ricardo Leães, O Mundo ao Seu Alcance, no YouTube. Agora, no Minuto do Turismo, o comentário da jornalista Tamara Costa Pereira.
Nos conte, Tamara, Festa Estadual do Camarão e Frutos do Mar em Cidreira, movimento litoral, agora no início de setembro. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje eu quero falar de um evento que já está entrando em contagem regressiva e que promete movimentar o litoral norte gaúcho. É a 9ª Festa Estadual do Camarão e Frutos do Mar em Cidreira. O evento acontece de 28 de agosto a 7 de setembro, aproveitando justamente o feriado da Independência e deve reunir moradores, turistas, comerciantes e visitantes de várias regiões do estado. E quando a gente fala de um evento como esse, não está falando apenas de gastronomia e entretenimento. Estamos falando também de turismo, geração de renda e valorização da economia local. A programação terá espaço para gastronomia, comércio, serviços, artesanatos e atrações culturais. E o grande protagonista, claro, é o camarão, acompanhado de outros frutos do mar que fazem parte da identidade gastronômica do nosso litoral. Também estão previstas atrações musicais durante os dias da festa, criando aquele ambiente que combina muito com cidreira, praia, gastronomia, música e encontros de pessoas. E há um detalhe importante: eventos assim ajudam a mostrar que o litoral gaúcho não é apenas destino de verão. Cidades como Cidreira têm muito a oferecer também fora da alta temporada. Por isso, a Festa do Camarão é uma oportunidade de conhecer ou reencontrar a cidade, experimentar a gastronomia local e, principalmente, movimentar a economia de quem vive e trabalha no município. Então, fica o convite para colocar Cidreira no roteiro de 28 de agosto a 7 de setembro. O litoral norte terá sabor de camarão, frutos do mar e muita festa. Bom fim de semana a todos e até a próxima semana! Vamos ao comentário Livro Aberto com a Cris Forte, A Elegância do Ouriço. Olá, muito boa noite, Sandra. Saudação às guaibeiras e aos guaibeiros que nos honram com a sua companhia. Livro aberto da semana visita as páginas da obra A Elegância do Ouriço, de Muriel Barbieri. Em um elegante edifício de Paris, duas mulheres aparentemente muito diferentes compartilham uma inteligência que o mundo ao redor não consegue enxergar. René Michel, a discreta zeladora do prédio, construiu cuidadosamente a imagem de uma mulher simples, pouco instruída e interessada apenas em sua rotina. Por trás desta aparência, porém, existe uma mulher culta, apaixonada por filosofia, literatura, arte e música. No mesmo prédio vive Paloma José, uma menina de 12 anos, extremamente inteligente e observadora, que se sente deslocada em meio à superficialidade de sua família e da alta sociedade que a cerca. Convencida de que a vida adulta é vazia e previsível, Paloma toma uma decisão radical. O encontro entre René e Paloma começa a transformar suas certezas. Quando surge Kakurozu, um novo morador japonês, as duas encontram alguém capaz de perceber aquilo que ambas escondem, a enorme riqueza de seus mundos interiores. Com delicadeza, ironia e profundidade, Muriel Barbieri constrói uma história sobre aparências, solidão, amizade, beleza, inteligência e a possibilidade de encontrar sentido onde menos se espera. Para a geração 50+, eu entendo que seja uma leitura especialmente interessante, porque provoca uma reflexão sobre o envelhecimento, invisibilidade social e o perigo de acreditar que as pessoas podem ser definidas apenas pela idade, profissão ou aparência. Como eu sempre digo, dedicar um tempo à leitura pode significar um salto quântico aos nossos projetos de vida. Desejo uma excelente leitura e um excelente final de semana. Nos encontramos nas páginas do próximo Livro Aberto.
Vamos ficando por aqui, estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Jorge Brum, Luciano Vargas e Cleiton Lopes. E na mesa de áudio, Daniel Zucco. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Você ouviu a Pauta da Semana.